Queremos saudar o povo de Deus com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Graças a Deus. É uma alegria enorme estarmos na casa do Senhor, reunidos para celebrarmos a fidelidade do Senhor nosso Deus. A minha alegria também é pelo facto de você estar hoje aqui na casa de Deus para juntos celebrarmos aquele que vive e reina para sempre. Por isso estou a desejar a todos que sejam bem-vindos à casa do Senhor para mais um culto. Muitos gostariam de estar aqui, mas não puderam, porque na verdade dormir e acordar não é um hábito, mas é uma graça de Deus na minha e também na tua vida. Amém? Graças a Deus. Abre a tua Bíblia. Estamos no livro de Ruth, capítulo de número 1. Vamos ler o versículo de número 6 a 8. Depois vamos pular para o verso 16 ao versículo de número 22. Ruth, aleluia. Livro de Ruth é o livro que vem a seguir ao livro de Juízes. Glórias a Deus. Depois de Josué, Juízes, depois de Juízes, vem o livro de Ruth. Estamos no capítulo 1. Capítulo 1. Aleluia. Decisões determinam o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Amém? As decisões que eu e você tomamos na vida, elas determinam o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Por isso, nessa manhã, eu gostaria que no final dessa mensagem você pudesse perceber que toda decisão deve passar primeiro na oração. Nunca tome uma decisão sem primeiro orar. Aleluia. Deus me ensinou que nem todas as portas que se abrem na vida é para você entrar por elas. Muitas portas que se abrem é 100% a armadilha do diabo, que vai acabar com a tua vida, vai acabar com a tua existência. Vamos ler então o texto bíblico. A palavra do Senhor diz o seguinte: Ruth, capítulo de número 1, versos 6 a 8. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas duas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. 8. Disse Noemi às suas duas noras: ide voltai cada uma à casa de seu pai, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Verso 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam:
não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chamem Noemi, chamai-me agora Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheio parti, porém vazia, o Senhor me faz tornar. Porque pós me chamaria Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. 22 e último. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Palavra do Senhor. Pode tomar o teu assento, graças a Deus. Gostaria então de pedir a tua atenção para o que Deus quer ministrar para nós. Hoje, primeiro domingo do mês, temos o primeiro e o segundo culto, que é o culto de Santa Ceia. Neste culto da família, hoje eu quero falar sobre decisões que determinam o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Queridos, nós somos chamados por Deus como filhos e filhas de Deus. E todos nós na vida um dia já tomamos decisões. Todos nós um dia teremos que tomar decisões difíceis. Amém? Todos nós na vida um dia tivemos que tomar decisões, ou um dia vamos tomar decisões difíceis. E eu dizia que eu gostaria que no final dessa mensagem você pudesse perceber que antes de você tomar qualquer decisão, você deve orar, porque a oração é que deve nos conduzir. Louvado seja o nome do Senhor. No texto que nós acabamos de ler, se você começar do versículo 1 para entender melhor a história, você vai perceber que esse livro, que esse capítulo fala de uma família constituída por um pai chamado Elimeleque. Elimeleque significa o meu Deus é rei. El, Deus, Meleque no hebraico, rei. Então, o meu Deus é rei, constituído por uma mãe chamada Noemi. Noemi no hebraico significa agradável. Encontramos uma família constituída por 2 filhos. O primeiro, Malom, que significa enfermo, e o segundo, Quilion, que significa desperdício. Ainda vamos encontrar que essa família, depois os filhos cresceram e casaram com Ruth e também com Orfa. Essa família vivia numa cidade chamada Belém de Judá. Diga comigo, Belém de Judá. Belém de Judá no hebraico é Bait Lehem, que quer dizer casa de pão. Bait, pão, Lehem quer dizer casa. E o texto vai nos falar que essa família vivia onde? Em Belém de Judá. Por outras palavras, essa família vivia onde? Na casa de pão, na casa que sustenta, na casa que dá o pão, na casa que a abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês sabiam que muitas vezes na vida é assim? Você vive numa casa, você vive numa família, você vive numa província, você vive numa cidade abençoada, você vive numa igreja ou cultua numa igreja que tem pão, e você muitas vezes não valoriza o pão que está naquela igreja, o pão que está na tua casa. Quantos filhos cresceram num lar onde o pai coloca tudo à disposição e eles não valorizam? Só vão valorizar quando ele um dia estiver numa situação complicada e adversa. Aleluia? Aleluia! Muita gente não valoriza, sabe? Muita gente tem pai, não valoriza o pai dele. Muita gente tem mãe, não valoriza a mãe dele. Enquanto que existem pessoas que estão a chorar porque não tem pai, não tem mãe. Você está numa igreja onde tem pão,
Porque aqui pão significa a palavra, a doutrina, aleluia. E às vezes você está aqui na igreja, você não dá valor dessa igreja, amém? Mas o dia que você estiver numa situação complicada, você vai se lembrar que afinal eu estava numa situação privilegiada e eu nunca percebi. O que aconteceu com esse casal? Noemi e Elimeleque. Eles viviam na casa de pão em Belém de Judá, Beit-Lehem. Eu costumo dizer, sempre que eu prego nesse texto, eu digo sempre, olha, na casa de pão pode ter crise. Para quem é pai e já tem uma certa idade, vai concordar comigo. Todo homem na vida pode passar por um momento de crise. Mas uma mulher sábia, não é por causa da crise que ela vai abandonar o marido dela. Ela sabe que isso é uma fase. Mas a escola, quando o marido fica desempregado, elas abandonam a casa, vão embora. Aleluia. Marido fica doente, que lhe sustentou durante muito tempo, só porque está doente, ela abandona a casa e vai embora. Saiba que a igreja, eu tenho dito, a igreja é muito semelhante ao lar. A igreja se assemelha muito ao lar. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, a Bíblia vai falar que aquele casal, aquela família vivia em Belém de Judá. Passado um tempo em Belém de Judá, houve crise de mantimento, houve crise de comida. E naquela altura muitas pessoas começaram a emigrar, abandonar Belém de Judá, a casa de pão, e estavam a ir embora. E esse casal, veja só, este casal, diante também daquela dificuldade na casa de pão em Belém de Judá, o que eles fizeram? Eles pegaram seus 2 filhos e decidiram ir procurar, se fosse hoje, ir procurar uma outra província, ir procurar um outro país, ir procurar uma outra igreja. Porque é sempre assim. Muitas vezes você tem um pastor bom, você tem uma igreja boa e você não valoriza. Você acha que não, aqui já deu o que devia dar, agora vou ir embora, vou partir para uma outra zona. Aquele casal foi, olha, eu acredito que se eles orassem, Deus iria lhes falar, não saiam da casa do pão. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Diga no teu irmão, não saia da casa do pão. Yeah. Aquele casal, eu acredito, o texto não diz isso, mas eu gosto de fazer conjectura. Escuta, assim naquela altura já havia algumas amigas de Noemi que já tinham imigrado para Moab. A palavra, o nome Moab significa uma terra distante, uma terra longínqua, ok? E a Bíblia vai nos falar que as amigas quando foram, disseram, oh Noemi, nós conseguimos passagem e agora nós estamos a ir embora porque aqui já não dá mais. É assim também que muitas vezes acontece, aleluia? É assim, as amigas influenciam muito, hein? Os amigos influenciam muito. E ela então, quando viu as amigas a irem, quando também chegou a vez dela, ela chegou, estava o marido e conversaram, olha, agora também nós vamos. Não oraram, não consertaram as ideias, não pediram autorização do pastor. Eu sempre digo, irmão, quando você está saindo de um sítio, nunca feche a porta do lugar onde você está saindo. Deixa sempre a porta encostada, porque um dia você vai precisar voltar a entrar por aquela porta. Se você fechou, como é que você vai voltar a entrar? Muita gente quando sai da igreja, boca, aleluia. Agora nós aqui encontramos um profeta, agora nós. Depois de um tempo você lhe vê altamente embaucado. Depois de um tempo você lhe vê também uma taca e peça, olha o motor. Aleluia. Então você nunca fecha a porta do lugar onde você está saindo. Aleluia. Tem crentes assim, quando eles querem mudar, até já nem falam mais com o pastor, não despedem o pastor, enfim, ficam já todos eles com os ombros levantados. É o que aconteceu também com Noemi e Elimeleque. Eles foram, e olha, e a coisa que me chama a atenção, presta atenção, o que me chama a atenção nesse texto, sabe o que? Os moabitas eram um povo inimigo de Israel. Vê, olha, quando você está tonto espiritualmente, você vai mesmo na casa do inimigo. Olha, a pior coisa, sabe, irmão, presta atenção que eu vou te falar hoje.
Os tropas, os militares é que entendem melhor isso. Olha, um militar, um comando, ele nunca aceita ser capturado pelo inimigo. Ele prefere fazer o quê? Ele prefere se tirar a própria vida, porque é uma derrota muito grande. Agora veja só, quer dizer, os Moabitas eram um povo inimigo de Israel. É mesmo lá onde Elimeleque e Noemi foram se jogar, foram pedir pão, foram pedir comida. Ah, meu Deus, a Bíblia vai falar, se você começar a ler aí do versículo 1 para adiante, eles chegam em Moab. Você não já cantar vitória, chegamos, uau! E olha, e o diabo sempre assim, tá a ver? Às vezes onde você saiu até, lá é melhor. Mas quando você chega lá, você está já com os olhos tudo fusco, você começa a ver já tipo, você fica já assustado. Tudo começa a te assustar, tá a ver, né? Carro a sair fumo, para você já é grande carro, mas está a sair fumo nos carros. Aleluia! Eles chegaram já em Moab, todos atrapados, todos emocionados, já uau, conseguimos, uau, aqui é que não vale a pena não, aqui a vida está boa. Diz a Bíblia, passados 10 anos, escuta, eu disse, decisões determinam o teu sucesso ou o teu fracasso. Olha, no prazo de 10 anos, sabe o que aconteceu? A Bíblia vai falar que Malom ficou doente. Primeiro já Elimeleque começou doença, Elimeleque morreu. Depois de um tempo, o que aconteceu? Malom também começou a ficar doente, e Malom morreu. Depois de um tempo também, o que? Quilion também começou a ficar doente, Quilion morreu. Agora imagina uma mãe, uma mulher que foi com o marido dela, mais 2 filhos. No fim, ela está sozinha. As noras não eram de Belém de Judá. As noras encontraram já onde? Em Moab. Outra coisa, sabe? Segundo a lei de Moisés, era proibido um judeu casar com uma moabita. Perderam todo o entendimento. Chegaram lá, Malom e Quilion casaram com as moabitas. 10 anos depois, tragédia. Diga comigo, tragédia. 10 anos depois, olha, o texto também não diz, mas eu quero fazer uma conjectura. Noemi era uma morena. Noemi era uma mulher de 1,85 m de Nice. Noemi tinha um corpo avantajado. Depois de 10 anos, a cor foi. Depois de 10 anos, o cabelo começou a cair. Depois de 10 anos, começou a minguar. Todas as curvas desapareceram. 10 anos depois, ela então ouve falar. Alguém lhe dá um recado. Amiga, aqui então Deus está a fazer graça. A fome já passou. Aleluia. A fome já passou. Aguenta. Quando você está passando um momento de dificuldade, aguenta, não se precipita. Não toma decisões precipitadas. Noemi não vai lhe dizer, olha amiga, agora nós aqui estamos bem. O que vai fazer Noemi? Noemi então decidiu voltar para a casa do pão. Diga comigo, casa do pão. E a Noemi decidiu voltar para o lugar onde ela nunca devia ter saído. Há lugares onde você não deve sair, sabias? Olha, há lugares que se você sair, você está a procurar morte. Você está a procurar desgraça. Você está a procurar morte. Você está a procurar desgraça. Noemi agora ouve, olha, a crise passou. A aflição passou. As dificuldades passou. Agora nós estamos a prosperar. Então Noemi agora decidiu voltar. Ela chama a Ruth, chama a Orfa e diz assim para elas, olha, minhas filhas, o que vos fazia estar comigo também já morreram. E eu ouvi que na minha terra Deus está a fazer graça. Eu vim parar aqui só mesmo, isso mesmo tolice. Eu nunca devia vir aqui. Agora ver o que me aconteceu. Então Noemi decide voltar, mas diz assim para Ruth e para Orfa, olha, cada uma de vocês volta para a casa do seu pai, porque eu vou voltar
voltar para a minha terra. Mas uma das noras, chamada Ruth, que quer dizer amiga, ela então decidiu fazer o que, pastor? Ela decidiu acompanhar a sogra. Ela disse: não, minha sogra, você agora é minha mãe. Onde quer que você for, eu irei contigo. Onde você colocar a cabeça, eu também vou colocar a cabeça. Onde você morrer, eu também vou morrer. O teu Deus, que você um dia desprezou, agora também é meu Deus, porque eu sei que esse Deus vai fazer graça, vai te levantar, vai te tirar dessa situação. Então eu vou contigo. A outra nora, a outra, foi embora, disse: essa velha chata, porque é sempre assim, as noras nunca gostam de ter sogra. Essa velha chata, essa velha que me dava muito trabalho, eu agora vou me livrar dela. Mas a Ruth disse que não, eu vou contigo, mamãe. Onde quer que você for, eu vou me converter ao teu Deus, à tua religião, que é o judaísmo, eu vou contigo. E então a Ruth decidiu voltar com Noemi. A Bíblia vai nos falar que quando Noemi já estava a chegar na cidade, quando Noemi chega na casa onde nunca devia ter saído, em Belém de Judá, ela está a chegar e as amigas ainda estavam assim: mas é mesmo ela ou não é ela? Porque olha, há lugar onde você vai, a baúca. Ah, meu Deus. Quer dizer, até deve haver pessoas que cresceram contigo, não vão te reconhecer, vão ficar: mas é ela ou não é ela? Não, mas parece ser ela. Quer dizer, a cor desapareceu, o cabelo caiu, ela que ia sempre fazer manicure, já está ali com as unhas sem nada, enfim, porque era mesmo difícil. E ela então vai dizer: não me chamem mais Noemi, chamem agora o quê? Mara. Quer dizer o quê? Amargura. Quer dizer o quê? Problema, depressão. Olha, imagine uma mulher perder o marido, uma mulher perder os seus 2 únicos filhos, não tinha mais. Agora vê a idade dela, já entrou na menopausa, ela não tinha mais esperança de ter filhos. Imagina aquela mãe, imagina, olha, eu estou a ver Noemi, ela depois desses 10 anos que ela entra nessa tragédia, eu estou a ver Noemi, já não conseguia dormir, todas as noites para ela era dia. Aleluia. Noemi entra em depressão, Noemi entra em frustração, Noemi, ela agora quer dizer, está ali abatida, está ali pensando: eu quero parar aqui um pouquinho para chamar a atenção das filhas de Sara. Mulher tem que ser sábia, mulher tem que saber aconselhar o marido. Eu acredito que se Noemi dissesse assim para Elimeleque: marido, mas por que nós vamos ir parar ali? Primeiro, lá é distante. Segundo, é terra dos nossos inimigos. Você está pensando mesmo bem? Olha, eu conheço irmãos que estavam aqui conosco na igreja, saíram daqui e foram exatamente na boca do leão. E esse tipo de pessoas, quando saem, não saem sozinhos, levam sempre os desatentos, os incautos. Eles são sempre assim. E eu costumo dizer: olha, irmão, quando você quer sair da igreja, sai bem. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. A igreja é como um pasto, a igreja é como um rio que dá de comer muitas pessoas e dá de beber muita gente. Você não pode defecar no pasto onde você está a comer por raiva, porque tem pessoas assim, tá vendo? Ele está a sair da igreja por raiva, como quem diz: eu vou sair dessa igreja, e também todo mundo tem que sair. Não faz isso. Tem pessoas, tá a ver, quero mesmo urinar, quero mesmo mijar no rio onde ele já bebeu, como quem diz, tá vendo? Como eu vou sair dessa igreja, ninguém mais pode beber dessa água. Isso é trabalho do diabo. Isso é trabalho do diabo. E tem sempre, eles conseguem também influenciar os menos cautos, tá vendo? Olha, agora na igreja, olha, não vale a pena. Agora na igreja, olha, agora, olha, eu conheci ali um profeta, olha, aquele profeta, olha, eu conheci um apóstolo, aquele apóstolo. E os incautos vão. Noemi foi, está a voltar, está a dizer: não me chame mais Noemi, agora eu sou Mara.
Quer dizer, amargura. Ela está voltando abatida para o lugar onde nunca devia ter saído. Agora, há também aqui um porém. Pode ser que também Noemi aconselhou o mesmo marido, porque também é marido, filhos de Abraão. Também tem filhos de Abraão que aqui não ouvem. Mesmo a esposa a lhe falar, marido, assim não. Ele acha que ele é o homem, ele é que manda, ele é que bate na mesa. Eu já decidi, nunca mais piso naquela igreja. A mulher vai falar, amor, cuida, não faz isso. Não, eu. Foi, chegou lá, não fez 10 anos na cova. Há decisões que é perigoso na vida, irmãos. Há decisões que não se tomam, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Noemi está a voltar completamente abatida. Noemi está a voltar. Meus queridos, está a dizer, olha, a casa de pão também pode entrar em crise. Aleluia. Pode entrar em aperto, pode entrar em tribulação, pode entrar em problema. Mas escuta, as crises vêm, mas elas passam. As crises nunca duram a vida inteira. Não, irmãos. Eu vejo hoje, tem muita gente a fugir do país, está aí, estão a emigrar. Nós vamos aguentar com fome ou sem fome. Aleluia. Não, nós não vamos andar à toa. Porque tem muita gente, sabe, olha, eu também por um pouco, em 96, 98, eu também estaria a cometer esse erro de fugir na África do Sul. Os meus amigos foram parar em Portugal, uns foram na África do Sul porque estavam a fugir, não queriam da tropa. Eu já estava fazendo, em 96, estava a fazer já a nona, ensino médio. Parei, vou mais deixar, para ir recomeçar, vou só aguentar. Eu, como era assim estreitinho, me safava nas rusgas, me olhava, esse miúdo. Mas já estava com 19 anos na altura, a idade de ir cumprir serviço militar obrigatório. Mas, irmão, olha, tem graça que nós aguentamos esse período e estamos aqui, não fomos na guerra. Aleluia. Os que foram, uns voltaram drogueiros, uns nem conseguem voltar, sabe, irmão? Há tempos, 2019, eu estive em Cape Town, na África do Sul. O pastor me levou numa zona dos angolanos. Eu quase que chorava. Ver o teu irmão a sofrer, a pedir esmola, a viverem debaixo das pontes na África do Sul. Só não voltam porque é vergonha. Foram com grande velocidade, e quando foram, nos mandavam já foto, Ela já na cidade, nos grandes arranha-céu e não sei o quê. Hoje, nós estamos aqui, estamos bem. Eles têm vergonha de voltar. Aleluia. Há um jovem que cresceu comigo lá em Luanda, na igreja. Ele foi em 96, 97, foi para Portugal. Eu já pensava que lá estava a estudar. É mentira. É trabalhar na pedreira. Ficou lá aquele tempo todo. Não conseguiu estudar. Voltou para Angola. Até hoje vive na casa da mãe dele. Cuidado com as decisões, meus amigos. Cuidado com as decisões, minhas irmãs. Cuidado. Temos que saber, antes de você tomar uma decisão, ora primeiro, peça a direção de Deus, peça a direção do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, devemos ter capacidade de lidarmos com os conflitos, de lidarmos com as situações, ok? Temos que ter capacidade de lidar nos momentos de dificuldade. Você deve saber sempre, eu estou em Belém de Judá, eu estou na casa de pão, eu estou na casa que sustenta, eu estou na casa que alimenta, eu estou na casa que dá de comer. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca deixe a casa de pão, nunca deixa o lugar que sustenta, nunca deixa o lugar que te alimenta, nunca deixa o lugar que te dá pão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho dito que o mapa não é o território. Aleluia. Diga comigo, o mapa não é o território. O mapa não é o território. Você quando vai no mapa, você vai ver que existe uma estrada que sai do Lubango para o Namibe. Mas os buracos que você encontrar nessa via não está no mapa. Aleluia. Os buracos não estão no mapa.
Você no mapa veja aí, daqui para o Namibe são 2 horas. Se mete na via pela primeira vez. Se sair daqui agora, essa hora, vai chegar no Namibe 17 horas. Mas quem já está acostumado, já conhece os buracos, já conhece a leva, já conhece tudo. 2 horas está no Namibe. 1h30 está no Namibe. Aleluia. Está o mapa, não é território. Você quando quer sair de um sítio para outro, às vezes é assim, irmão. Dizem os mais velhos, isso é sabedoria. Você só sabe onde você está a sair. Onde você está aí, você não sabe. Não fica já mandar boca, porque tem muita gente, meu Deus do céu. A pessoa só não está a voltar na igreja porque mandaram muita boca. Mandaram muita boca. Foram, vai só já bem, nada. Quer arranjar problema com o pastor. Já estás a sair, sai já bem, não. Ainda queres levar os irmãos da igreja. Hoje não conseguem voltar. E eu, irmão, aprendi uma coisa com o cooperador Gilson. Quando você se encontra com as pessoas que te fizeram mal, irmão, afrouxa a velocidade do carro. Baixa o vidro, para ele te ver mesmo bem que você está mesmo na bênção. Aleluia. Oh meu Deus, há dias eu fui aí num sítio, vi já alguém que saiu daqui com muita velocidade. Eu parei o carro, baixei o vidro. Quando ela viu que é o pastor, meteu o carro a trabalhar. Eu disse, você vai só se bater na parede. Não faz isso. Aleluia. Oh meu Deus do céu. Porque saíram com muita velocidade. E há quem pensa, irmãos, escuta que eu vou te falar. Há quem pensa que a igreja como a nossa, você encontra aí no arreiô, te duvido. Vai, procura. Não, você não encontra. Há um jovem que andava aqui na igreja, foi parar numa igreja onde o pastor se transforma em cobra. Para a igreja crescer. Hoje descobriu, veio falar comigo, não, vem, eu quero voltar. Eu disse, não, lá está mesmo bom, aguenta, meu filho. Lá está mesmo bom. Você não dizia já que eu já não tenho mais unção, agora lá eu já não homem da unção. Aguenta, fica lá, fica bem lá. Não, é que eu até nem sei como é que eu não percebi essas coisas, e não sei o que, e não sei o que. Cobra apareceu no altar, ficou por baixo da cadeira do pastor. Os crentes queriam matar, ele disse, não, deixa, não é nada, não sei o que. Aqui no bando, não é em outro sítio. Não brinquem. Por isso eu costumo dizer, eu gosto quando as pessoas vão experimentar outros sítios. Tá vendo quando você tem mesmo um marido de verdade, bom marido, e você está lhe pegando? Porque muitas pensam que é marido de verdade, marido. Pensam que você encontra ali no arreiô, 3,50. Nem todo mundo que usa calça é marido. Cuidado. Aleluia. Amém. Nós temos que saber respeitar. E tem pessoas, eu tenho dito assim, tem pessoas, como ela ainda nunca experimentou, vai ainda, passa ainda em outras igrejas, depois você vai ver que afinal eu estava num bom lugar e não sabia. Eu estava num bom lugar e não sabia. O que aconteceu com Noemi? Noemi estava na casa do pão, e desprezou a casa do pão. Foram. Noemi não olhou, não pensou que não. Nós estamos aí num sítio que Deus não conhece. Olha, há lugares que eu costumo dizer assim: você vai passageiro, vai voltar bagagem. Brinca a sua dor. Não, é porque o emprego apareceu em Benguela. Vão me pagar bem. Vai não em Benguela. Vai em Benguela. Eu disse, nem toda porta que se abre na vida é Deus que está abrindo essa porta. Fica atento, crente. Há portas que é o diabo que vai usar para te aniquilar. Há portas que o diabo é que vai usar para acabar contigo. Há portas que o diabo vai usar para fazer o que, pastor? É para te tirar do centro da vontade de Deus. Você está
está na igreja, está a servir bem, você está ali na intercessão, você está aí no protocolo. Ah, não, o meu tio me chamou, agora vou ir viver no mando do banco. É para apertarem bem no estômago lá. Porque aqui você está debaixo de uma cobertura espiritual. Eles querem te fazer mover para você ficar desprotegido. Elimelec e sua família estavam em Belém de Judá, estavam debaixo de uma proteção divina. Foram parar em Moab. O diabo disse: agora aqui está bom, agora aqui vocês vão ver. 10 anos depois, tragédia na família. Imagina uma mãe perder o seu marido que ela tanto amava. Imagina uma mãe perder os seus 2 únicos filhos. Imagine como é que aquela mãe depois se tornou. Por isso que ela vai dizer: eu agora sou quem? Sou Mara. Nunca abandone a casa de pão. Porque, pastor, é perigoso. Há perigo. Quando eles abandonaram Belém de Judá, lá onde eles foram foi tragédia, lá onde eles foram foi morte. Queridos e amados no Senhor, precisamos ter sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Existem decisões que vão te levar à ruína. Existem decisões que vão te levar à morte. Existem decisões que vão acabar com a tua vida. Então você precisa orar. Ora, peça a direção de Deus. Começa a orar: Senhor, será que é a tua vontade? Será que é a tua vontade? Pai, eu posso me mover? Será que eu posso me mover? O crente tem que chegar nessa dimensão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque senão você vai se mover para trazer desgraça, para trazer problema na tua família, e você vai viver com peso de consciência. Se eu não tivesse tomado essa decisão, isso não teria acontecido. Então pensa primeiro, reflita primeiro, dedica tudo na oração. Louvado seja o nosso Deus. Busca a direção de Deus. Quando Noemi está retornando, de acordo aí o verso 21 e 22, Noemi está retornando para Belém de Judá, completamente acabada, completamente destruída, completamente desanimada, completamente triste. Noemi está a voltar, Noemi está a entrar pela cidade e todo mundo está ali, mas é mesmo Noemi, não estamos a lhe reconhecer. Porque olha, quando o diabo decide mesmo, quando o diabo decide te apertar, vocês ficam irreconhecível. As pessoas ficam: não, mas é mesmo porque você está aqui, estás a brilhar, meu Deus. Que as pessoas te confundem. Não. Eu gosto muito de almoçar ali no Lugas Café. O gerente, ele pensa que eu sou membro do governo. Ele diz: moça, tempo ele disse: eu sou pastor. Não pode. O senhor é pastor? Sim, sou pastor. Porque tenho postura de governante. Seja o nome do Senhor. É a graça. O que faz isso é a graça. Estás a entender? É a graça. Então, queridos, olha, quando você sai do lugar onde você nunca devia ter saído, o diabo vai agradecer. O diabo vai te pegar, o diabo vai te castigar, o diabo vai te arruinar. É o que ele fez com Noemi. Noemi está de regresso. Mas Deus, quero lhe dizer assim: olha, irmão, nunca permita que o diabo coloque na tua mente, na tua cabeça, que tudo está perdido, não tem mais solução. Não. Quando Noemi ouviu falar que, olha, agora na tua cidade a crise acabou, Noemi decidiu voltar. E quando Noemi chega, ela vai com sua nora Ruth. Ela volta com Ruth. E quando eles chegam de volta para Belém de Judá, então, na segunda lei de Moisés, de acordo com Deuteronômio, vamos só ler esse texto para confirmar. Antigamente era assim: a lei de Moisés previa a lei do remidor. O que é a lei do remidor? Vamos ler Deuteronômio capítulo 25. Leia comigo o verso 5 ao versículo de número 10. Deuteronômio capítulo 25, para entendermos a lei do remidor. Verso 5 a 10. Diz assim: quando alguns irmãos morrerem juntos,
e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome de seu irmão falecido, para que o seu nome se não apague em Israel. Porém, se o tal homem não quiser tomar a sua cunhada, subirá então sua cunhada à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer dizer, ou não quer fazer para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele ficar nisso e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele, aos olhos dos anciãos, e lhe descalçará o sapato do pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará e dirá: assim se fará ao homem que não edificar a casa de seu irmão. Desde o último, e o seu nome se chamará em Israel Casa do Descalçado. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui, como eu dizia, Noemi tinha duas noras, Orfa e Ruth. A Ruth decidiu voltar com a sua sogra, ok? Quer dizer, Noemi falhou, Noemi tropeçou, mas Deus decidiu fazer graça para aquela mulher. E quando ela volta para Belém de Judá, a Bíblia vai dizer que, segundo essa lei que nós acabamos de ler, que é a lei do remidor, a lei do remidor, resumindo, estamos a dizer o quê? Que é aquela lei que dizia assim: quando um homem tivesse mulher e ele morrer sem deixar filho, um dos irmãos do falecido deverá casar com a viúva, e o filho que essa mulher nasceu primeiro tinha que ter o sobrenome desse homem do falecido e ser totalmente filho dele. E a Bíblia vai nos falar que quando Noemi volta para Belém de Judá, ela então começou a procurar um parente próximo do seu ex-marido para casar com a sua nora. Só que ela vai e encontra alguém que era primo dos seus filhos falecidos. Mas aquele homem não aceitou. Por quê? Porque na lei do remidor, quando um homem casasse com a esposa do seu irmão falecido, ele tinha que dividir a herança dele também com a viúva, nesse caso do falecido. Então o parente que tinha, ele parou e pensou: eu também tenho um pouco. Se eu dividir, se eu casar com essa mulher, vou ter que dividir a riqueza e vou ficar ainda mais desgraçado. Mas o que aconteceu? Alguém foi falar com Noemi e disse: olha, há um homem na cidade chamado Boaz, um homem muito rico, um fazendeiro. Ele não é um familiar muito próximo, mas é filha do teu marido, do segundo grau. Então fala com Ruth para ver se esse homem consegue dar sequência da tua família. E Ruth foi até na fazenda de Boaz, né? Era no tempo da recolha dos mantimentos. A Ruth chegou lá, estava fazendo um bom trabalho, e a Bíblia vai nos falar que Boaz deu conta que havia alguém estranha, uma jovem linda, uma jovem bonita, uma jovem que também temia ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que Boaz apaixonou-se por Ruth, e com Ruth ele se casou, fazendo dela sua segunda esposa, segundo a lei do remidor. E o que Deus vai fazer, pastor? A Ruth concebeu, e a Ruth deu à luz um filho chamado quem? Obed. Quem foi Obed, pastor? Obed foi pai de Jessé. Quem foi Jessé, pastor? Jessé foi pai do rei Davi. Quem foi o rei Davi? É avô de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É para te dizer que Deus sempre vai encontrar uma maneira de te remir. Cristo hoje é o nosso remidor. Quer dizer, nós anteriormente estávamos num casamento cujo nosso esposo faleceu, mas Jesus Cristo, ele veio e nos remiu, ele veio e nos salvou, ele veio e nos tirou das garras de Satanás, fazendo de nós verdadeiramente
adoradores. Assim como Deus fez graça para aquela mulher, Noemi, que já não tinha esperança, Deus suscitou na sua geração um homem que vai ser ancestral do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, nesta manhã, eu venho para te dizer que você precisa acreditar. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa acreditar nas misericórdias do nosso Deus. O nosso Deus vai te remir. Não importa a falha que você cometeu. Simplesmente você precisa fazer o que, pastor? Você precisa reconhecer que você falhou. Pedir perdão a Deus, dizer: Senhor, eu tenho tropeçado, eu tenho falhado. Você vai dizer: Senhor, eu hoje aprendi que o mapa não é o território. Eu andei de forma em falso, mas eu hoje me volto para o Senhor. Eu hoje me entrego para o Senhor. Assim como um dia aconteceu com Noemi. Noemi viu a sua esperança renascer depois que Ruth engravidou. E quando Ruth deu a luz a Obed, diz a Bíblia que Noemi era a ama. Noemi é quem cuidava de Obed, porque ela vai dizer que Deus me tirou a vergonha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No lugar da tua vergonha, Deus te dará dupla honra. No lugar da tua humilhação, Deus vai te levantar, Deus vai te exaltar. Somente você precisa reconhecer e dizer: Jesus, tenha compaixão de mim. Não importa a dificuldade que você passou ou que você está passando. Não importa, meu querido, a crise que você está a viver. A palavra de ontem hoje é: volta na casa do pão, volta na casa que sustenta, volta na casa que alimenta, volta em Belém de Judá, porque em Belém de Judá nós temos aquilo que nós precisamos, nós temos aquilo que nós desejamos. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Reflita comigo. Existem decisões que podem nos levar à ruína. Existem decisões que podem nos levar ao sucesso. Louvado seja o nome do Senhor. Então entrega na oração, dedica na oração. Nunca saia do lugar aonde Deus te plantou. Nunca saia do lugar aonde Deus te colocou. Queridos e amados do Senhor, você não veio parar aqui à toa, não. Há um propósito de Deus. Deus te trouxe aqui com um propósito. Deus quer te abençoar. Deus quer te colocar num lugar de destaque. Mas se você sair do lugar aonde Deus te plantou, você nunca vai chegar ao sucesso. Hoje saiba e receba essa palavra com fé. Receba essa palavra com gratidão. Receba essa palavra com ousadia. Porque o nosso Deus é um Deus que restaura, é um Deus que abençoa. E eu estou a crer que a tua vida jamais será a mesma quando você entender: pode ter crise na casa do pão, mas eu nunca vou sair da casa do pão. Venha o que vier, eu nunca vou abandonar a casa do pão. Levanta-se o que se levantar, eu nunca vou sair da casa do pão. Ainda que o diabo se levantar contra a minha vida, eu nunca vou sair da casa do pão. Ainda que o diabo inventar coisas contra a minha vida, eu nunca vou sair da casa do pão. Ainda que Satanás lançar as mãos contra a minha vida, eu creio naquele que me sustenta. Eu creio naquele que me chamou. Eu creio naquele que me levantou. Eu creio naquele que me salvou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fica de pé e vamos adorar o nome do nosso Deus. Ele é digno, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso.